da NASA encontraram recentemente impressionantes estátuas gigantes nas regiões de Ratanabá, localizadas no coração da floresta amazônica. São várias esculturas misteriosas, muitas delas representando figuras que se assemelham a seres de outros planetas, além de construções espetaculares que desafiam a lógica e a compreensão das civilizações conhecidas. As imagens reveladas sugerem que, no passado remoto, essa região poderia ter sido habitada por seres extraterrestres ou por uma civilização avançada que deixou para trás segredos ocultos e sinais de uma tecnologia muito além da nossa. Muitos acreditam que essas descobertas são intencionalmente mantidas em segredo pelos governos, que escondem da população mundial a verdadeira história sobre civilizações perdidas, contatos com alienígenas e o incrível passado, escondido nas profundezas da Amazônia. Que aumentam e diminuem de tamanho voando acima da velocidade do som pelos céus do Brasil. Pois é, novos documentos detalham casos curiosos de OVNIs. E você acompanha tudinho a reportagem agora. Pilotos brasileiros relataram avistamentos de OVNIs no Brasil em 2023. Os casos foram documentados e enviados aos SINDACTAs, os Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo da Força Militar, e divulgados agora pelo Arquivo Nacional. Segundo o que foi descrito, os objetos voadores não identificados estavam voando muito rápido. Um deles, aliás, 10 vezes mais rápido que um avião comercial, sendo uma luz vermelha e verde em formato circular, variando de tamanho. Outro relato foi de um OVNI parado, branco e laranja, que também parecia aumentar e diminuir de tamanho. Em um terceiro episódio, o piloto disse que eram de 5 a 6 objetos que estavam muito perto da parte de cima da aeronave, a 1,5 palmo aproximadamente, voando 3 ou 4 vezes a velocidade do som. No ano passado, os SINDACTAs receberam 30 relatos relacionados a OVNIs, a maioria na região sul, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. De acordo com a Força Aérea do Brasil, todos os documentos, vídeos, fotografias, relatos, entre outros, sobre fenômenos aéreos não identificados, no período de 1952 a 2023, já foram transferidos para o Arquivo Nacional, onde são de domínio público. Mas antes de aguçar a imaginação dos mais curiosos ou dar margem para qualquer teoria da conspiração, vale lembrar: OVNI não é sinônimo de extraterrestre nem de disco voador. Esse termo é amplamente utilizado para descrever qualquer fenômeno aéreo que não pode ser imediatamente identificado ou explicado por observadores ou autoridades. E há uma variedade de razões mais plausíveis do que uma visita de outro planeta. Muitos avistamentos de OVNI podem ser atribuídos a aeronaves militares, experimentais ou comerciais que são mal identificadas devido a condições atmosféricas, distâncias percebidas ou ângulos de visão. Também existem fenômenos atmosféricos naturais, desde relâmpagos a meteoros, ou mesmo reflexos de luz em objetos terrestres. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece em sua tela, você tem acesso à reportagem completa que traz mais relatos e informações sobre o Arquivo Nacional. O meu nome é Rui Caratão, trabalho como técnico de monitorização da avifauna, sobretudo em parques eólicos, mas um pouco por todo o país. Estas imagens foram obtidas no Cabo de São Vicente, em Sagres. É visível a linha do horizonte, o mar, por vezes até um barco muito ao longe. As nuvens, tive o cuidado de ver no Instituto de Meteorologia, estariam a cerca de 50 km de distância. Estes objetos aparecem sempre após e são vistas como que a sair
do mar a intensificarem numa bola enorme de luz e só nesse momento eram visíveis a olho nu. No dia 9 de dezembro eu estava no Cabo Raso, em Cascais, junto ao farol. Mesmo por baixo da estrela de Altair começámos a visualizar os objetos. Luzes um pouco anómalas a subirem sobre o horizonte, não mais do que 20 graus, a intensificarem, a desaparecerem, portanto, algo muito estranho, ou seja, não seriam satélites não se veem tão baixo no horizonte numa noite de céu, e eu resolvi usar o meu equipamento de binóculos de infravermelhos. Nós por baixo tínhamos um navio de cruzeiro na altura, que é aquela luz que se vê ali, portanto, e elas surgem ali no canto do ecrã, apareciam de repente, do nada, portanto, vindas de baixo, como se viessem da água, do mar, e surgiam e subiam. Portanto, aqui podemos ver com 15 vezes de velocidade todo o fenómeno a acontecer. São visíveis inúmeros objetos. Na realidade, o corredor e o movimento do tráfego aéreo neste sítio era incrível e apenas acontecia numa pequena faixa no horizonte, ao oeste, noroeste-oeste, e não mais do que 20 graus de altitude no céu, é que este fenómeno era visível. Tudo aquilo que surge nas filmagens é aquilo que nós víamos a olho nu, com pouca definição, mas conseguimos observar muitos mais objetos do que aqueles que nós vimos, portanto, inclusive duas luzes que se cruzavam, que se juntavam lado a lado e não eram de todo aviões de maneira nenhuma e estavam pouco acima da linha do horizonte, portanto, nem sequer eram satélites. De que cor? Era uma cor assim quase vermelha, um laranja muito forte. Seriam contatos imediatos de terceiro grau? Para evitar surpresas, 80 chefes de polícia de grandes cidades norte-americanas estão recebendo um manual de instruções para saber como lidar com alienígenas que eventualmente passem pelo nosso planeta. O manual de 11 páginas alerta para o aumento nos relatos sobre o aparecimento de objetos voadores não identificados em diferentes pontos do território dos Estados Unidos. O documento recomenda que os policiais fiquem atentos para a possível aproximação desses objetos e chama a atenção para os riscos que podem surgir desses encontros, especialmente para patrulhas em helicópteros. Elaborado pela Associação de Chefes de Polícia das Metrópoles, MCCA, na sigla em inglês, o manual propõe a colaboração entre os agentes das diferentes cidades, com o objetivo de catalogar os registros e trocar informações sobre o aparecimento dos OVNIs. Além de relatos de agentes de diversos estados norte-americanos, a associação reuniu detalhes de investigações feitas por integrantes da Força Aérea dos Estados Unidos. Um deles, David Grush, ex-oficial dos serviços de inteligência. Entre outros detalhes, um depoimento de Grush, encaminhado ao Congresso dos Estados Unidos, menciona um encontro com uma nave tripulada por um ser não humano, nas palavras do oficial. Por sua vez, um oficial em patrulha numa área de Blairsville, no estado da Geórgia, declarou ter visto um estranho objeto no céu, de onde piscava uma luz verde. Segundo o relato, o objeto tinha forma de triângulo e desapareceu com incrível rapidez. O tema dos objetos voadores não identificados ganhou tanta importância nos Estados Unidos que o Pentágono, o Departamento de Defesa, divulgou documentos até então secretos sobre essas naves. E o que é mais surpreendente, de 144 incidentes com OVNIs registrados, 143 permanecem não esclarecidos. Os registros do Pentágono contêm imagens do suposto aparecimento de OVNIs em diversos pontos do planeta. Um deles se refere ao aparecimento de uma nave no sul da Ásia em janeiro de 2023, outro no Oriente Médio em julho de 2022. Esse em local não identificado em 2021, um sobre o Pacífico em novembro de 2004. Agora esse gravado pela Marinha Norte-Americana. Esses vídeos divulgados pelo próprio Departamento de Defesa foram mantidos como secretos durante anos.
Um ex-funcionário do Pentágono, Luiz Elizondo, publicou um livro chamado Iminente por Dentro da Caça do Pentágono aos OVNIs. Nesse livro, o autor afirma que o governo dos Estados Unidos opera um programa secreto sobre objetos voadores não identificados, que inclui relatos de funcionários dos setores aeroespacial e defesa. Segundo ele, nos últimos anos foram registrados 144 incidentes com esses objetos, dos quais 143 ainda não foram esclarecidos. Elizondo foi diretor do Advanced Aerospace Threat Identification Program, ou Programa Avançado de Identificação de Ameaça Aeroespacial. Nesse posto, ele chegou a revelar imagens de objetos não identificados, mas revelou que o governo norte-americano tem muito material em alta definição que ainda não foi divulgado. Em depoimento perante o Congresso dos Estados Unidos, um ex-oficial da Força Aérea Norte-Americana, David Grush, confirmou a existência do programa secreto relacionado com os OVNIs. Após 14 anos na Força Aérea, Grush passou a integrar o Programa Nacional de Reconhecimento numa força-tarefa criada especialmente para investigar objetos voadores não identificados. O Comitê de Supervisão da Câmara decidiu apurar as declarações do ex-oficial. A tecnologia deles é uma coisa surreal para nós hoje. Eles conseguem transformar a luz em matéria. Uma nave espacial, uma pequena, ela não tem volante, não tem acelerador, não tem nada disso. Eles entram, conectam mentalmente com a nave e a nave passa a ser parte do corpo dele. Olha que interessante. Se você chegar numa nave e colocar a mão na nave e o ser estiver dentro, ele sente que você está botando a mão na nave como se estivesse botando a mão na pele dele. Então, a nave é uma coisa só. É muito interessante esse tipo de tecnologia. E como existe no nosso planeta uma grade energética, como que as pessoas, os espiritualistas estão chamando de linhas-leis, essas linhas-leis existem também no universo. Então, existem como se fossem corredores, como se fossem realmente correntes marítimas para o universo. As naves simplesmente elas seguem aquele caminho. Só que não existe velocidade da luz, é baixa lenta para eles, né? É muito rápido. Tá? É quase a velocidade do pensamento, eles vão muito rápido, uma coisa absurda. Mas eles conseguem dobrar o tempo e o espaço? Com certeza, com certeza. Eles têm até tecnologia da antimatéria. Duplicação também de matéria? Duplicação de luz. De luz. Mas o que isso significa? O que você viu? Você chegou a ver o que exatamente dessa tecnologia? Dentro da sala branca, agora nós vamos ensinar para vocês alguns como funciona a movimentação dos planetas. Sentem-se. Aí os bancos começam a se formar do chão. Aí a gente senta. Não é interessante? A cadeira começa a se formar de qualquer forma. Qualquer forma. E eles começam no ar a fazer desenhos, e os desenhos começam a se formar no ar, em luz. Entendeu? A luz começa a se movimentar. Eles têm a tecnologia de transformar a luz em matéria. Eles têm manipular a luz. Olha que interessante.